Especialistas alertam que as recentes propostas de reforma no ICMS podem ser um golpe mortal para a Zona Franca de Manaus. Passados 45 anos, o nosso polo industrial continua a depender dos incentivos fiscais para manter as fábricas aqui. Mas o Amazonas tem potencial para desenvolver outras atividades econômicas que podem fortalecer e proteger a nossa economia. Veja na reportagem de José Augusto Júnior. 500 empresas funcionam hoje no polo industrial de Manaus. Elas geram 123 mil empregos diretos e, com a ajuda dos incentivos fiscais da Zona Franca, faturaram em 2011 41 bilhões de dólares. Também no ano passado, a presidente Dilma Rousseff fez uma promessa. A prorrogação da Zona Franca, da condição da Zona Franca, por 50 anos. Mas isso não livra os amazonenses das constantes ameaças de decretos que podem acabar com a competitividade da Zona Franca. A mais recente é a proposta de alteração no ICMS, que tramita em Brasília e é defendida pelos empresários paulistas. Nós precisamos ter competitividade no país. A partir do momento que você diminui de uma forma muito contundente alguns desses impostos para determinados produtos, você tira completamente a competitividade do polo industrial de Manaus. A outra questão diz respeito a perdas na arrecadação. E esse cálculo, a Cefaz até hoje não tem. Aí eu abro os jornais hoje, a Cefaz diz que vai levar 10 dias para fazer os cálculos. Ora, o governador Omar Aziz teria que ter ido para aquela reunião com o ministro com os cálculos na mão. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967. A estratégia do governo federal era que os incentivos fiscais estimulassem o desenvolvimento da região pelos 30 anos seguintes. De lá para cá, a Zona Franca já foi prorrogada e existe até a promessa de estendê-la até 2073. Que o polo industrial de Manaus é essencial para a economia do Amazonas, disso ninguém duvida. Mas será que o nosso estado não possui outras atividades econômicas que poderiam ajudar a garantir o desenvolvimento da economia local? Uma das atividades que poderiam gerar mais riquezas ao Amazonas é o turismo. As belezas da floresta atraíram no ano passado 750 mil turistas, que gastaram aqui 770 milhões de reais, segundo a Amazonas Tour. Isso representa apenas 2% do PIB estadual. Num pensamento a médio prazo, o Amazonas já poderia receber o mesmo fluxo de turistas que o Brasil recebe, hoje em torno de 5 milhões e 700 mil pessoas, né? E por que pode receber? Porque tem 13 municípios turísticos que estão sendo preparados para isso. Aí você pode me dizer, mas e a estrutura desses municípios? Ora, tudo acontece por meio da oferta e da procura. No momento em que nós começarmos a ter um retorno ideal dessa promoção que a gente faz para o destino Amazonas, surgirão novos investidores, novos hotéis, novos restaurantes. Isso é um processo de um ciclo virtuoso. Cálculos mais pessimistas da Amazonas Tour apontam que a atividade turística poderia gerar, no mínimo, 2,5 bilhões de reais por ano. Isso se recebêssemos 5 milhões de visitantes. Parece muito? A Costa Rica, que é uma ilha 30 vezes menor que o nosso estado, recebe 4 milhões de turistas. Mas, para isso, são necessários mais investimentos na área. Hoje, o orçamento do estado para o turismo é de 12 milhões de reais. É suficiente? Eu diria que hoje não é suficiente, né? Sobra 4 milhões de reais para você investir. 4 milhões de reais frente a um Equador, frente a um Peru, a uma Costa Rica, que investe 30 milhões de reais por ano, 15 milhões de dólares por ano, é muito pouco. Existe acho que uma oportunidade turística que, por mais que o governo estadual, o governo federal tenha se esforçando em aproveitar, eu acho que está muito embrionário ainda, acho que poderia ser um importante vetor de geração de emprego, de investimento para a região, que poderia ser outra alternativa ao polo industrial de Manaus. Na próxima reportagem, construção naval e exploração de minérios, atividades que também poderiam sustentar a economia no Amazonas. As reservas de potássio nossas, elas são tão significativas que tornará o Brasil autossuficiente em potássio.